Olá, amigos do Movimento Espírita de Catu. Vamos tratar nesta oportunidade do tema A Vingança, que está no capítulo 12º de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9. Antes da nossa reflexão, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus e pedir ao Mestre o amparo de sempre, para que a nossa compreensão se dilate, para que o nosso coração se abra, a fim de que as lições deste momento reverberem no plano das ações cotidianas. Sobre o tema, é interessante perceber que os espíritos benfeitores, os espíritos elevados, nos informam que a vingança é um indício de atraso evolutivo, atraso espiritual. Portanto, aquele que nutre o desejo de vingança, ele ainda não atravessou as faixas mais inferiores da evolução. A vingança é alguém querer causar um prejuízo àquele que ele considera ter-lhe praticado uma ofensa. Ele julga que sofreu uma ofensa e, por isso, acha-se no direito de buscar a retribuição dessa ofensa com outra ofensa. E nesse ponto ele contraria o ensino de Jesus, que manda retribuir o mal com o bem. E ficamos a pensar, por que Jesus ensinou a retribuir o mal com o bem? Por que ele insistiu tanto em tantos momentos que nós, os seus discípulos, os aprendizes do Evangelho, agíssemos de tal maneira? Quando nós consideramos que é covardia retribuir o mal com o bem, porque nós, dessa maneira, estaríamos alimentando o mal, estaríamos permitindo que o mal crescesse na face da terra. Então nós entendemos que deveríamos combater o mal usando das próprias armas do mal. No entanto, Jesus diz exatamente o contrário. Jesus ensina que nós devemos retribuir o mal com o bem, e há razões práticas para isso. Quando estudamos o Evangelho, vamos encontrar razões práticas para agir dessa maneira. Quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo 12º, principalmente, vamos encontrar razões muito fortes para agir segundo os ensinamentos de Jesus. Porque retribuir o mal com o bem, não desejar a vingança em relação ao nosso próximo, mesmo que ele tenha nos causado um prejuízo, um dano, seja de ordem material, seja de ordem moral, agir assim tem consequências tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista espiritual. Por isso, essas razões práticas que nós trazemos à reflexão para tentar compreender a máxima do Cristo: retribuir o mal com o bem. Ora, do ponto de vista moral, quando eu retribuo o mal com o bem, eu me coloco numa posição superior em relação ao meu adversário, moralmente superior a dele.
quando eu retribuo o mal com o mal, portanto eu me vingo dele, eu me nivelo. E muitas vezes me coloco abaixo dele, porque a vingança pode causar-lhe um mal muito mais grave do que aquele que eu julgo ter ele praticado contra mim. Então aí a primeira razão prática pela qual Jesus insiste que nós devamos retribuir o mal com o bem, para que nós não nos nivelemos àquele que pratica o mal. A segunda razão é de natureza espiritual. Porque quando nós retribuímos o mal com o mal, ou seja, quando nós nos vingamos da pessoa que julgamos ter nos causado um prejuízo, o que acontece é que nós estamos alimentando o círculo do ódio. O círculo do ódio que muitas vezes pode levar anos, pode levar décadas, pode levar séculos até que se rompa. Até que uma das partes resolva quebrar o círculo do ódio e não praticar a vingança contra o seu oponente. Porque se eu me vingo agora, o outro vinga-se depois. E depois dele eu volto a vingar. E depois de mim, ele volta a vingar-se. Ora, esse círculo vai sendo alimentado. E na medida em que o círculo do ódio ele é alimentado e vai crescendo e vai se desenvolvendo, causas e consequências vão ficando cada vez mais graves, aumentando a soma de débitos que nós contraímos em relação à lei de Deus. E isso vai gerar uma dívida de tal monta que nós podemos levar séculos e séculos até que tenhamos pago o último centavo dessa dívida, metaforicamente falando. Até que nós tenhamos nos reconciliado com a lei de Deus. Então, se há razões de natureza prática, e nós as compreendemos, nós que somos espíritas, e as compreendemos, porque os nossos inimigos não estão apenas no plano dos encarnados, mas estão, sobretudo, no mundo dos desencarnados, no mundo chamado invisível, onde não vemos aqueles que se constituem para nós em ameaças, os vingadores do plano invisível. Se nós somos conhecedores dessa realidade, o melhor que temos a fazer é cultivar o amor do Cristo dentro de nós, é encher os nossos corações desse sentimento de tolerância, de indulgência, de perdão ao nosso próximo, para que nós nunca sejamos tentados pelas nossas imperfeições a praticar uma vingança. Para que, naquele instante que nos sentirmos inclinados a cometer algum ato de vingança, seja a nossa consciência a primeira a sinalizar que o amor cobre a multidão de imperfeições e que não há nenhuma imperfeição capaz de suplantar o amor. Então, que nós saibamos
agasalhar, abrigar todo esse amor que o nosso coração já consegue comportar dentro dele, para que em nós nunca permaneça um desejo de vingança. Que a paz do Cristo nos envolva e que o seu amor nos alimente, hoje e sempre.